Bom, a segunda causa de dor que um paciente senta na sua frente está com dor no ombro e você vai ter que checar, você já perguntou, esse você perguntou para ele, não tem trauma, então você vai checar uma possibilidade dele ter uma lesão intra-articular, dentro da articulação, tá certo? Existem várias, mas as mais importantes, que a gente, de novo, vai falar das mais fáceis e mais simples e as mais frequentes, na minha cabeça são duas. A capsulite adesiva e a osteoartrose, tá certo? Vamos primeiro falar da capsulite adesiva. Como é que você vai saber se o paciente tem uma lesão intra-articular? Lembra que eu falei da palpação? Nós vamos palpar a articulação. Ele não teve trauma, pedir para ele dobrar o braço e vou fazer aquelas rotações que eu falei para vocês. Se a rotação estiver travada, e aí eu sei que a gente precisa ter uma certa mão para sentir isso, mas dá para perceber que ele tem uma limitação, principalmente se você comparar com o ombro que não dói, que deve ser normal, tá certo? Então, você sente, principalmente nesse movimento de rotação externa, o paciente tem muita dor e não deixa fazer. Às vezes é muito nítido, ele não roda externamente nada, zero. Muito bem, quando você tem um paciente assim, a primeira coisa que você vai suspeitar é de uma lesão intraarticular. Ele tem alguma coisa dentro da articulação. Como é que eu diferencio a capsulite adesiva da osteoartrose? Aí você vai ter que pedir o raio-x, tá certo? O raio-x, eu sou antigo, tem gente que vai falar assim, não, mas a ressonância vai ver muito melhor, porque vê as duas. O raio-x é um exame rápido, ele vai me trazer rapidamente, e eu consigo, na maior parte das vezes, ver se tem osteoartrose. O raio-x alterado vai ser osteoartrose. O raio-x não alterado, a minha suspeita principal vai ser capsulite adesiva. Eu sei que a ressonância é o exame para ver a capsulite adesiva, mas eu estou no pronto-socorro ou eu estou no meu consultório e eu não vou esperar a ressonância chegar para eu saber se é uma capsulite adesiva. Eu tenho que começar a tratar naquele momento. Tudo bem, eu posso pedir a ressonância, mas eu já vou suspeitar de uma capsulite adesiva, tá certo? Qual é o quadro típico da capsulite adesiva? Geralmente é uma mulher, se bem que é 2:1, mulher para homem. E geralmente é uma coisa que acontece na fase tardia da vida, depois dos 50 anos. É mais comum numa pessoa de meia idade para idosa do que num jovem. Embora possa acontecer no jovem também, mas é mais comum lá. Como é que acontece a capsulite adesiva? Ninguém sabe, como tantas outras coisas em ortopedia e na medicina, ninguém sabe exatamente o que acontece. É um processo inflamatório, tanto que o nome capsulite é uma inflamação da cápsula, tá certo? Nós vamos ver isso em osteoartrose, nós vamos falar um pouco das nomenclaturas, artrose, artrite, tendinite, tendinose, mas já adianto que capsulite é uma inflamação da cápsula. E por que adesiva? Porque o processo é de um enrugamento dessa cápsula. Lembra que eu falei que a cápsula é aquele tecido que envolve a articulação, que no ombro recebe muito da carga da articulação, quer dizer, o ombro não sai do lugar porque tem uma cápsula firme junto com ligamentos, mas a cápsula é aquele tecido que aparece a cortina, tem a parte mais externa fibrosa forte, tem a parte interna que é o voal, que é a sinovial, fabricando o líquido. Essa cápsula, por razões que a gente não sabe, é mais comum em trauma, é mais comum em gente que ficou imobilizada, é mais comum em pacientes diabéticos, que têm problemas de tireoide, enfim. Isso está escrito nos livros. A minha experiência é que eu não sei como definir. Eu nunca tive, olha, você vai ter, você não vai ter, tá bom? Então o que acontece? O cara chega, ou ele já está com a capsulite, ou, o que também é uma coisa que vocês precisam saber, a capsulite tem 3 fases. A primeira é a fase realmente inflamatória, onde a cápsula vai enrugando e vai ficando cada vez mais rígida. A segunda fase é a da rigidez, porque ela demora para sumir. E a terceira fase é do descongelamento. Isso é uma coisa a longo prazo. Nós estamos falando aqui de 6 meses a 2 anos desse processo acontecer. Então pode ser que você... já aconteceu comigo várias vezes. Eu vejo um ombro e ele não mostra nada para mim. Tem dor, eu mexo ele, dói, mas a articulação está solta. Aí eu investigo, eu faço raio-x, normalmente eu faço ultrassom, porque vocês vão ver que a outra
patologia que acontece na dor no ombro vai precisar de ultrassom, e vem tudo normal. Então assim, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Isso vai cozinhando um pouquinho, você vai dando tratamento e tal, de repente ele volta e fala, doutor, não está melhorando. Aliás, piorou, meu ombro piorou. Examina de novo. Examina de novo porque aí você vai ver que ele travou, que ele enrugou. Então, eu posso ter pego a capsulite no começo e eu ainda não tinha rigidez que eu conseguisse observar no exame físico. Mas depois de 15 dias, ela já enrijeceu. Aí eu falo, ó, agora eu sei o que você tem. Você tem uma capsulite adesiva. Muito bem. Por que acontece isso? A cápsula, por alguma razão, ela perde a capacidade elástica dela. E ela vai enrugando, e ao mesmo tempo que ela vai enrugando e aderindo. Essa parte enrugada adere aqui, adere no parte de cima. Então, aquilo vira como se fosse uma uva passa. E você não sabe. O exemplo mais interessante é o do sapato molhado. Sabe aquele sapato que você deixou de couro, molhado, e não ficou com o pé dentro? Ele fica totalmente enrugado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que lacear isso aí, tá certo? Então, fiquem com a imagem do sapato enrugado quando a gente falar de capsulite adesiva. E, ó, capsulite adesiva não dá só no ombro, não. Pode dar em outras articulações. É bem mais comum no ombro, tá bom? Outra coisa, ela é insidiosa, como eu acabei de falar. No primeiro dia, talvez você não tenha esse diagnóstico pronto, ele não está rígido ainda, então ela vai aos pouquinhos, tá? Mas tem que ficar com ela na cabeça. Muito bem, você está com um ombro que inflamatório, já tem uma certa rigidez, você descobriu que é uma capsulite adesiva. O que fazer com uma capsulite adesiva? Isso é importante. O paciente tem que saber o que está acontecendo. Porque se você falar para ele, não, tá, você... E aí vem aquela história de não examinar. Se você nem faz o diagnóstico, esse cara vai ter dor no ombro 6 meses, 1 ano. E talvez você não dê o tratamento correto para ele, porque só existe um tratamento que seja eficiente. Ele está aqui, ó, chama fisioterapia. Você tem que dar na mão de um bom fisioterapeuta, porque ele tem que fazer movimentos ativos e passivos até desenrugar isso. Porque se você deixar do jeito que está, ele vai ficar duro pro resto da vida. Se você não forçar essa cápsula a soltar, ele vai ficar pro resto da vida duro. Então, o diagnóstico de capsulite adesiva é muito importante você fazer, porque você está definindo o que vai acontecer com aquele ombro. E normalmente ele reverte. Nem sempre 100%, mas se você trabalhar bem feito, com fisioterapia bem feita, ele reverte mesmo, ele vai sumir. É lógico, você vai diminuir a dor, porque isso dói, é uma dor terrível. Tanto que o paciente volta e fala, eu piorei, eu dei remédio, fiz um monte de coisa, ele piorou. Então, quando você tem um paciente com capsulite adesiva e ele vai precisar começar a fazer fisioterapia, que vai doer muito mais, você tem que prover ele de uma analgesia boa. 2 maneiras de você prover. Medicação, aquelas mesmas que a gente viu no trauma, então analgésicos e anti-inflamatórios, e aqui já começa a entrar um grande dogma da ortopedia, que são as infiltrações. Talvez seja interessante a gente falar só sobre infiltrações em alguma época, mas com certeza no joelho nós vamos falar bastante de infiltração. E aqui também quando a gente for falar de manguito, tá certo? Que é a terceira fase dessa conversa. Mas no caso aqui, a infiltração não é bem a infiltração que a gente está acostumado a fazer para bursite, para tendinite. É uma infiltração dentro da articulação na tentativa de analgesiar, de tirar a dor desse paciente. Então, é comum a gente colocar um pouquinho de corticoide e bastante anestésico, para que aquilo desinflame um pouco, tá? Porque senão ele não consegue fazer fisioterapia. Eu preciso tirar a dor para ele conseguir fazer, porque o tratamento, na verdade, é a fisioterapia. Quando a fisioterapia não está indo de acordo, enfim, está tão travado aquele ombro que o fisioterapeuta não consegue, porque dói muito, ele não consegue mexer. Existe uma possibilidade de você fazer uma manipulação sob anestesia. Eu levo esse paciente para o centro cirúrgico, dou uma anestesia geral nele, então ele fica totalmente, ele dorme, e aí eu vou forçar como se eu fosse lacear o sapato mesmo. Corro altos riscos, tem risco de romper a cápsula, então precisa ser uma coisa com... Pra você ter uma ideia, acho que eu fiz umas 2 ou 3 vezes na vida. Nunca, por sorte, os meus pacientes sempre saíram com fisioterapia.
Mas eu tive que fazer em alguns pacientes. E assim, o medo é de você romper a cápsula. Você rasga ela, porque ela está tão rígida, você vai forçar, ou você rasga ou você quebra o húmero. Tá certo? Se você fizer esse movimento aqui contra a resistência, o húmero não aguenta muito a rotação. Você faz uma fratura espiralada no húmero. Então, é uma coisa complicada, mas é uma possibilidade de tratamento. Porque você não vai deixar o cara com o ombro duro. Você tem que fazer alguma coisa para tentar tirar essa rigidez dele. E outra coisa, é uma coisa devagar e sempre. O próprio fisioterapeuta tem que saber disso. Nós estamos falando de 100 sessões de fisioterapia. Ele vai ganhar um pouquinho a cada dia. Ele vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. O importante é o estímulo repetido e não forte de uma vez. Tá certo? Então, o tratamento de capsulite adesiva geralmente se bem feito e se feito a tempo, o prognóstico da capsulite adesiva é muito bom. Retorna praticamente tudo na maioria dos pacientes. Tá certo? Capsulite adesiva. Agora nós vamos para osteoartrose.